no canteiro central. De Campinas, Felipe Pereira. Algumas empresas de ônibus passaram a fazer a operação Vai Direto. O que significa isso? Que motoristas de linhas intermunicipais não fazem mais intervalos e seguem diretamente o destino da viagem, dependendo da distância. Nós vamos conversar agora com o Dr. Marco Túlio de Mello. Dr. Marco Túlio, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Marco, boa tarde. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui na CBN. E espero poder contribuir um pouquinho aqui com todos os ouvintes e que tenhamos um bom papo e uma boa conversa. Dr. Marco Túlio, o quanto isso pode prejudicar o motorista seguir uma viagem de longa distância sem fazer o intervalo? Marco, eu não tenho dúvida que há um grande prejuízo para o motorista, ou seja, um cansaço extremo, uma falta de possibilidade de descansar e principalmente iniciando e possibilitando provocar acidentes devido a fadiga, sonolência, cansaço, perda de atividade motora, perda de reflexo, atenção e concentração. Ou seja, é uma medida da Artesp extremamente prejudicial à boa condutibilidade do veículo, pensando em segurança. Essa continuação da viagem sem intervalo foi algo feito pelas empresas sem consultar a Agência Nacional de Transportes Terrestres e ela está fora das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, Dr. Marco Túlio? Marco, são duas coisas diferentes. Por exemplo, quem revogou a legislação estadual foi a Artesp, que permitiu que as empresas de ônibus pudessem fazer esta viagem praticamente sem paradas, ou seja, uma viagem que se torna longa, cansativa. Então as empresas estão dentro da legislação, uma vez que a Artesp permite, ou começou a permitir a partir de agora, esse tipo de viagem. Quais são os efeitos que podem acontecer para o motorista de fazer uma viagem sem um intervalo, sem dar uma respirada, praticamente sem descer do veículo? Bem, os efeitos são muito claros, né? Ou seja, imaginando que uma pessoa não pare, um motorista, no caso do motorista, não pare a cada 1h30, a cada 2 horas para descansar, nós vamos entender que nós temos perda de reflexo, atenção, concentração e a longo prazo, né, a capacidade motora reduz, ele demora mais a reagir, ou seja, a parte de atenção e reação ficam prejudicados e com isso eu acredito que é uma péssima estratégia para qualquer motorista, para a segurança viária e principalmente para as pessoas que estão sendo conduzidas, né, os passageiros, nesse tipo de viagem. Os passageiros são avisados sobre essa decisão da Artesp? Como que funciona isso, né? Porque quando se compra uma passagem de ônibus, até por ser algo novo, afinal de contas, existia esse intervalo, como que o passageiro é alertado sobre isso ou ele não é? E como deveria fazer? Marco, até a Artesp, ela publicou isso no Diário Oficial do Estado, né? Então é uma publicação que na teoria deveria ser dado ciência, né, a todos os passageiros. No entanto, o que ocorre é que a grande população, de uma forma geral, não lê o Diário Oficial do estadual ou federal, né? Nós não temos essa divulgação. E as empresas usam disso como argumento de poder falar, agora nós vamos chegar mais rápido, agora é sem parada, você vai chegar com meia hora de antecedência no seu destino. Ou seja, a empresa vende a informação da maneira que lhe convém, né, sem mostrar os prejuízos para o motorista, sem mostrar o prejuízo para o cansaço. E aí nós temos um outro problema também, né? Ou seja, é o passageiro que necessita andar, o passageiro que necessita ir no banheiro, o idoso, né? Pessoas que têm problemas, algum problema de saúde e necessitam essas paradas não vão ter. Ou seja, ele acaba tendo uma viagem muito longa, acaba tendo prejuízo para um descanso ou para uma viagem mais saudável. Ou seja, o passageiro passa a ficar prejudicado,
porque ele não descansa. Imagine mulheres grávidas, né, numa mesma posição, sem andar, o idoso sem poder fazer uma circulação sanguínea periférica, com o ato de andar, ou seja, nós temos aí um comprometimento não só do motorista, mas principalmente também dos passageiros, ou seja, é uma péssima estratégia falar que chegar meia hora antes é algo benéfico para o passageiro, porque não é, principalmente pela segurança e depois pela saúde desse passageiro. O senhor sabe muito bem da situação de motoristas de caminhão, né, que aí não tem a regulação do transporte de passageiros, né, principalmente os que levam carga, que acabam tomando alguns tipos de medicamentos e que muitas vezes acabam prejudicando bastante a performance deles e causando acidentes, né? O senhor ou o CONTRAN temem que isso pode acontecer com os motoristas que não fazem a parada na viagem de ônibus? Marco, esse final de semana nós tivemos sendo divulgado aí por toda a mídia, um caminhoneiro que passou por isso, né? Ou seja, um caminhoneiro que por pressão de entregar um determinado produto, né, numa determinada hora, justificou o uso de estimulantes e até de cocaína, segundo ele, pelo menos o que foi divulgado na televisão, associado a um longo tempo acordado, associado à rapidez para entrega e até ao uso de bebida alcoólica, né? E ele causou aquela tragédia lá no Paraná, né? Então, hoje, o Conselho Nacional de Trânsito já há muito tempo vem fazendo um embate muito grande com isso, né? Então, nós temos hoje o teste de uso de drogas, né, na renovação, adição, troca ou obtenção da CNH categoria C, D e E, e eu acredito que isso ainda vai continuar sendo uma prioridade. Mas para caminhoneiros, de uma forma geral, existe uma regulamentação, né, de paradas e de tempo total de direção. O grande problema é que a maioria dos caminhoneiros são autônomos, né, e esses caminhoneiros autônomos não tem ninguém que faz com que ele tenha um cumprimento ou uma supervisão sobre o seu dia a dia. Então, isso nos preocupa muito nesse aspecto. E aí, a única fiscalização fica por conta da polícia, e nós sabemos o quanto que o país é grande, o quanto nós temos de poucos policiais nas estradas devido a uma baixa do efetivo, e a demanda excessiva que eles já têm, os policiais já têm, e que são excelentes profissionais, tá? Então, é importante ressaltar isso. Agora, o nosso problema é a fiscalização, não tenha dúvida. Isso ser transformado para o motorista de ônibus, a tendência é que problemas na legislação ou alterações da legislação, como essa feita para a Artesp, é que dê margem para isso, porque à medida que existe uma legislação adequada, e principalmente no estado de São Paulo tinha essa legislação e foi cancelada, né, é o nosso grande perigo. Então, acho que a luta agora seria revogar essa autorização, né, e voltar à legislação anterior para o caso dos motoristas de ônibus. E o que o Conselho Nacional de Trânsito já fez e pretende fazer também para evitar que esse tipo de situação aconteça, de um motorista viajar, continuar fazendo longas distâncias aí de ônibus sem ter direito a uma parada? O Conselho Nacional de Trânsito está sempre muito preocupado com isso. A legislação brasileira é muito boa e é lógico que nós temos uma falha na fiscalização, mas eu não debito essa falha à Polícia Rodoviária Federal ou às polícias estaduais, porque a demanda é muito grande. Então, o que nós temos que ter é um processo de educação muito grande com os motoristas, um processo de quem recebe essa carga, né, e quem encomendou essa carga para colocar isso no contrato de trabalho com esses autônomos, principalmente porque as empresas que já têm esse modelo de transporte, elas já seguem as regras e isso é mais fácil a fiscalização. Como também seria muito importante as companhias de seguro. Quem se faz o seguro da carga faz com que a legislação seja seguida e que seja seguido e comprovado o descanso do motorista, o descanso do trabalhador, né? Então, eu não tenho dúvida que tanto para caminhão quanto para ônibus é fundamental. E também em automóveis, tá? Isso deveria ser até obrigatório também em automóveis, já que nós temos pedágios,
nós temos várias formas de fiscalizar e observar há quanto tempo esse trabalhador ou esse motorista está conduzindo. Ônibus e caminhão é mais fácil porque nós temos o tacógrafo. E hoje nós temos diversas pesquisas, diversos trabalhos. Por exemplo, nós mesmos temos uma forma de avaliar tempo total acordado através do equilíbrio do trabalhador, né? No caso aí o motorista. Então, através do equilíbrio do motorista, nós sabemos há quanto tempo ele está acordado e se ele tem capacidade ou não de estar dirigindo naquele momento, e fazemos uma predição de fadiga. Isso foi até na época uma solicitação da Polícia Rodoviária Federal. Então, hoje nós já temos várias formas, né, de poder inibir e mitigar esses problemas. Dr. Marco Túlio de Mello, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui ao Estúdio CBN. Uma boa tarde. Marco, o prazer é meu estar com vocês aqui na CBN, é uma grande honra e espero aí que nós, pesquisadores, professores das universidades, mas nesse caso só ressalto aí no final a importância não só para o motorista, mas como também para o passageiro, né? O quanto que uma parada a cada 1h30, 2 horas é importante para o passageiro, para a sua saúde e para o seu bem-estar, tá? E segurança. Um grande abraço a todos, né, e desejo aqui uma ótima semana. Abraço.